Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a origem da agilidade, apresentar quais são os pilares do Scrum, que é a maior metodologia ágil hoje no mundo, isso em questão de números, e o que tudo isso tem a ver com essas belezinhas aqui, ó, que são a primeira investida que eu fiz para ser uma pessoa mais produtiva, isso quando eu recém tinha sido efetivado, e quais foram os diferentes aspectos que mantiveram elas relevantes na minha vida ao longo do tempo. Mas antes de mais nada, vamos começar nivelando conhecimento. E para aqueles que não estão muito familiarizados com a agilidade, eu gostaria de compartilhar de onde é que ela veio. Ela teve a sua criação formalizada com o Manifesto Ágil em 2001, documento que foi redigido por 17 líderes da indústria de software em uma cidadezinha em Utah, nos Estados Unidos. Em comum, eles tinham apenas uma coisa: a insatisfação com os métodos tradicionais de gerenciamento de projetos, frequentemente referenciadas como cascata, isso porque normalmente uma ação desencadeia em outra. O Manifesto Ágil trouxe através de valores e princípios seu diferencial, a ênfase em ciclos iterativos e incrementais de desenvolvimento, fomentando a colaboração dos envolvidos e habilitando uma resposta muito mais eficiente à mudança. O grande valor percebido nessa mudança de abordagem foi justamente na velocidade do valor percebido pelos clientes, que antes precisavam esperar todo o escopo de desenvolvimento estar pronto para terem acesso àquele novo produto ou feature, que agora já conseguiam ter acesso a uma parte funcional desse mesmo produto muito antes, facilitando a validação daquele esforço e garantindo que o direcionamento está de acordo com as expectativas. E a realidade foi ainda mais brutal, porque grande parte daquelas listas enormes de requisitos jamais foi feita. Isso porque a gente adora assumir as coisas, o que vai ser necessário, as funcionalidades, o que não pode faltar. Quando a gente acaba colocando todo esse planejamento na mão do usuário, a gente percebe que esqueceu de envolver o principal elemento dessa equação, que é justamente quem vai utilizar. E aqui eu reforço um dos princípios que eu mais me identifico com o Manifesto Ágil, o da simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Fora do contexto parece ser coisa de vagabundo, de preguiçoso, sem vergonha. Mas não é. O princípio de Pareto se faz presente. Para quem não conhece, foi um economista italiano que constatou lá no final do século XIX que 80% das terras do seu país estavam concentradas em 20% da população. Mas o interessante dessa relação é a capacidade de simplificar a análise de problemas complexos. Isso porque ele evidencia onde está o grosso da questão. No exemplo anterior, podemos dizer que 80% do valor esperado estava concentrado em 20% do escopo pré-definido do desenvolvimento. E isso significa economia para as empresas. Assim fica fácil entender a motivação das empresas que buscam implementar a agilidade. Importante ressaltar aqui, embora a agilidade tenha começado no desenvolvimento de software, seus princípios e práticas foram adaptados para outras áreas. E o primeiro contato que eu tive com a agilidade foi através do Scrum. Inclusive, um dos primeiros registros que eu fiz relacionados ao tema está aqui na agenda que eu utilizei em 2019. Vocês podem ver que eu ainda relacionei o Scrum com a gestão de projetos, que era um tópico que eu ainda estava estudando quando me deparei com esse caminho alternativo. Quero falar um pouco mais sobre esses tópicos aqui, ó. Os 3 pilares fundamentais do Scrum: a transparência, a inspeção e a adaptação, que juntos formam os pilares que sustentam essa metodologia, através da sinergia que eles têm com os demais elementos. Começando com a transparência, então, se resume a: se é relevante, precisa estar visível e claro para todos. Geral precisa estar na mesma página. Um bom exemplo de transparência é alguém externo conseguir entender o estado atual do projeto, sem precisar ficar fazendo perguntas e indo atrás de informações. É responsabilidade dos envolvidos no projeto de manter a comunicação viva e transparente. E aqui 2 ferramentas que podem nos ajudar a gerar essa transparência. Uma das mais famosas, talvez a mais aplicada, o quadro Kanban, que vai nos ajudar a entender o progresso das atividades do time. E aqui precisamos concordar que cada time é um time diferente. Nesse sentido, algo que sempre ajuda na transparência são as políticas explícitas. Imagina um documento com todos os acordos que aquele time fez referente ao seu modo de trabalhar e a facilidade que isso gera na entrada de novos membros, por exemplo. Nele podemos ter registradas as agendas do time com seus respectivos horários, recorrências e até um cronograma a ser seguido para garantir que as saídas esperadas de cada uma delas sejam respeitadas. Quais são e o que significam cada um dos status que uma tarefa passa até ser finalizada no quadro Kanban? Todas essas são perguntas que, se pertinentes ao contexto, fazem sentido estarem claras no documento de política explícita do seu time. E foi justamente tentando trazer transparência para minhas responsabilidades que eu comprei essa agenda aqui em 2018, a minha primeira investida frente à produtividade, que foi justamente quando eu fui efetivado e o negócio tinha começado a ficar sério de verdade. Nessa época eu era analista de matéria-prima
e minha função se resumia em ter o material certo, na hora certa, na quantidade certa. A fábrica não podia parar. Eram mais de 300 materiais, com diversos fornecedores espalhados pelo mundo, então exigia um trabalho de muita estimativa nesses transportes e planejamento nas compras. E é claro que essa agenda foi crucial para eu conseguir me organizar nesse contexto, de provar que eu dava conta do trabalho e me sentir confiante para seguir me desenvolvendo. Uma coisa que eu gosto muito nela, além da evolução, da maneira que eu utilizava, muito por ter sido a primeira, e as páginas iniciais mostram muito isso, a adaptação de começar a registrar as coisas, foi essa página específica aqui, ó, das leituras de 2018. O final da agenda. Eu considero ela como o primeiro registro de algum objetivo pessoal meu, que nesse caso era ler um livro por mês. E o fato de eu ter que vir registrar cada leitura finalizada foi algo que me manteve engajado nesse objetivo, mesmo tirando umas férias de leitura no meio do ano. Mas dando continuidade aqui agora com a inspeção, segundo pilar do Scrum, e só é possível de ser exercitado a partir do momento que já foi gerado algum tipo de transparência. Afinal, não se inspeciona algo que não existe ou que existe apenas dentro da nossa cabeça. A coisa precisa estar ali, em algum lugar. E aqui entendemos que a transparência é uma premissa para que todo o resto funcione. O Scrum nos proporciona momentos dedicados à inspeção. Dentre eles podemos citar a Daily, que é o momento dedicado a inspecionar o planejamento que a gente fez para aquela sprint. E sprint aqui sendo os ciclos de desenvolvimento, que normalmente são de 2 semanas, mas que podem variar. Outro momento de inspeção, a gente pode citar os refinamentos, que vão pegar a lista do backlog, que são a lista de atividades que ainda não estão ativas com o time, e as agendas de refinamento vão servir justamente para avaliar essas atividades que estão no topo do backlog e que estão prestes para entrar para o time. No final de 2018 eu me vi obrigado a inspecionar a maneira que eu vinha utilizando a minha agenda. Isso porque ela, assim como o ano, estavam acabando e eu precisava decidir como esse experimento que vinha dando certo evoluiria para o ano seguinte. O time que tá ganhando não se mexe. E essa foi a decisão. Manter a essência do que estava funcionando, que era essa visão semanal, mas tentar achar algum modelo de agenda que se adequasse um pouco melhor com as minhas necessidades. E eu acabei pegando essa daqui, com muito menos linhas, mais espaço para a criatividade aflorar e a possibilidade de ir preenchendo ela conforme necessidade. Tem datas fixas. A primeira coisa que eu gostaria de salientar, que saiu desse momento de inspeção, foi trazer a lista de leituras que continuava sendo um objetivo para frente da agenda. Reconhecendo a importância que aquilo teve no ano passado, mais um ano onde o objetivo era ler um livro por mês. O problema é que eu bati a meta em setembro. Diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Larguei os livros tudo de mão. A segunda é como a maneira que eu utilizava a agenda seguia evoluindo, incluindo cada vez mais informações relevantes. Vamos falar um pouco sobre o último, mas não menos importante pilar do Scrum, a adaptação, que acontece quando, durante algum momento de inspeção, o time ou você se depara com algo que não está de acordo com o que foi combinado ou planejado. A partir desse momento, é necessário que se adapte o plano. Afinal, acabamos de verificar que se seguirmos na mesma, vai dar ruim. E foi no final de 2019 que eu me vi forçado a mais um momento de inspeção, mas dessa vez surgiu um elemento novo, que impactava os meus planos e que exigiu eu me adaptar. O dia era 27 de dezembro, a última sexta-feira do ano, quando eu recebi a notícia que abriu as minhas portas para agilidade. Eu fui aceito no processo seletivo para virar Scrum Master nas lojas Renner. Imagina a felicidade do rapaz. Quando eu comecei a trabalhar com agilidade, eu não sabia muito bem como as agendas iam se encaixar na minha vida. Eu bati cabeça durante um tempo, mas a real é que estava mais me atrapalhando do que qualquer outra coisa. A adaptação foi para o mundo digital. Durante os últimos 4 anos, meus esforços foram dedicados a replicar os benefícios que a agenda conseguiu me dar, mas agora através de softwares, aplicativos. E a real é que eu meio que acabei me apaixonando por esse processo de experimentação e acaba sendo um exercício muito mais de autoconhecimento que qualquer outra coisa. Foi pensando em iniciar esse canal aqui que eu me propus um novo desafio / experimento. O retorno da agenda, mas dessa vez de uma maneira diferente. Vocês podem perceber, muito mais colorida, sem estrutura nenhuma, um canvas livre. E o principal benefício que eu tenho notado ao precisar gerenciar essas informações, tanto da maneira analógica quanto digital, é justamente a necessidade de um momento dedicado para a sincronização dessas informações. E é quando eu acabo fazendo o exercício de inspeção e adaptação, tanto das minhas tarefas como das minhas notas e compromissos. E agora eu quero ouvir de vocês.
Vocês têm utilizado algum método para gerenciar as tarefas e aumentar a produtividade? Compartilhem aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Salve, 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 tudo bem? Não, eu não passo do salve, salve. O salve, salve é muito forte. Podia ser um vídeo só de salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, meus queridos. Tudo bem com vocês? Que nesse... filha da puta. Filha da puta.